Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história, quem é Luciene, né? Do jeito caipira aí que vocês já estão assistindo, ou você que tá chegando agora, né? Por que eu fiz esse canal? Qual é a minha trajetória de vida, pessoal? Vamos falar um pouquinho de mim aí pra vocês, tá bom? Depois eu vou fazer com meu marido contando a nossa história, tá bom? Meu nome é Luciene, eu sou a sexta filha de 10 filhos que a minha mãe tem. Eu sou a sexta e eu sou uma pessoa, gente, eu tenho 46 anos. Então, pessoal, a gente veio pra cá já com o intuito, né, de fazer esse canal no sítio. Nós morava ali em Alto Alegre, então eu já cortei cana, pessoal, eu já catei tomate, já ralhei melancia, já carpi, já plantei árvores, sabe? Já tive um restaurante, já trabalhei de doméstica, já fiz várias coisas, né, para ganhar vida. E depois que meu marido trabalhou no corte de cana, ele ficou bem debilitado de saúde. Ele teve problema nos braços dele, né? Teve tendinite, epicondilite, um monte de coisas. E aí ele foi mandado embora da usina com esses problemas, e nós achava que era reversível os problemas que ele adquiriu ali, né? Então eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, porque ele já não conseguia trabalhar mais serviço pesado, e onde a gente morava era só serviço de roça mesmo, né? Quem conhece a gente aí do interior, mas era lá de Alto Alegre, perto de Penápolis, pessoal. E praticamente nós nos casamos, depois de 2 anos de casado. Eu me casei com 17 anos, ele tinha 23 anos, aí nós fomos para lá, porque a família, os parentes dele já moravam lá, né? Então a gente foi para lá também. Deixa eu ver se fica melhor assim. Tá meio escuro. E chegando lá, a gente queria abrir uma lojinha, né, pessoal? Não ficou bom não. A gente abriu uma lojinha de roupa, mas infelizmente, né, não deu certo, porque o que a gente trabalhou, fizemos lá, levamos umas roupas lá, e com acerto que ele tinha pegado da firma, e não deu certo. Porém, eu não queria voltar para trás, eu queria morar lá, porque eu gostei muito do interior, achei maravilhoso, sem falar o calor, né, que lá faz, contrário de São Paulo, e apesar de ser São Paulo, mas lá é quente, gente. Então não tinha mais o que fazer lá, gente. Eu comecei a fazer coxinha e distribuir nos bares. Meu marido ia levar pra gente poder pagar o aluguel. E depois começou a safra de cana. Meu marido não queria enfrentar, porque ele vinha de outro serviço, né, gente? Ele não estava acostumado com roça, e eu nunca nem tinha trabalhado, mas eu já gostava de carpir essas coisas, que eu fazia isso na minha casa, na casa da minha mãe, né? Quando eu era solteira, buscava água na mina. Minha vida nunca foi fácil, pessoal. Desde solteira, a gente tinha que buscar água na mina. Eu cuidava dos meus 5 irmãos menores que eu, e minhas irmãs também foram na mesma coisa, né? A gente não tinha regalia, não. Então, para mim, não era dificuldade ter que trabalhar. Sempre tive vontade, meu marido não deixava, né? Quando morava em São Paulo, por causa dos trens lotados, metrô, essas coisas. Então, pessoal, nós fomos lá e Deus nos honrou lá, gente. Quando a gente chegou lá, a gente começou a pagar aluguel. Porém, já tinha umas casinhas de Coab pronta lá. Só não tinha dono ainda, não tinha sido sorteada ainda essas casinhas de Coab, gente. E aí
Minhas tias lá, Tunica, Afro, um beijo para vocês, saudade. Falou, por que vocês não se inscrevem para vocês ver se pegam uma casinha popular? E aí eu fui me inscrever, tirei todos os documentos, chegou lá, depois da gente se inscrever, que a gente ia se inscrever, que as pessoas souberam de lá, muita gente falou que ia denunciar a gente, porque a gente não tinha 3 anos morando lá, gente. E meu marido pensou em desistir, e eu falei para ele, não, vamos até o fim. Aí fizemos todas as documentações, começamos a trabalhar, que precisava ter registro na carteira, né, para poder pagar a CDHU. E aí nós começamos a trabalhar na roça mesmo. Gente, foi terrível. Quando eu tava na fila mesmo para fazer os exames, né, as pessoas que estavam na fila olhavam para mim e falavam, isso daí não aguenta uma semana, não aguenta um dia. E eles riam e eu percebia. Eu era novinha, né, e vindo de São Paulo. Aí, gente, eu me registrei e comecei a trabalhar, gente. Minhas mãos inchavam muito, eu não conseguia comer. Eu sei que nos 3 primeiros meses que eu entrei, eu emagreci 12 quilos, que eu só bebia água. Meu marido também, muita dor no corpo, haja doutorzinho, foi muito doutorzinho mesmo. E depois eu trabalhei quase 5 anos na usina, gente. Meu marido, depois me deu depressão, gente. Eu trabalhei tanto que eu já estava cansada, não aguentava mais. E foi me dando depressão. Nós ganhamos a casinha, gente. A gente foi o terceiro sorteado contemplado das casinhas. Foi até o Mário Covas que sorteou nós. Na época, o Mário Covas, o saudoso Mário Covas, era vivo. E sorteou a gente, e nós ganhamos a casinha, gente. Nós moramos 1 ano só de aluguel. Demorou 1 ano para eles sortear essa casinha, estava em construção quando nós chegamos lá. E nós trabalhamos, arrumamos a nossa casinha, ficou linda. E aí meu marido, aí eu fiquei com depressão, pedi para ser mandado embora, eles me mandaram embora. E aí eu conheci Jesus nessa fase, gente, de depressão. Eu já tinha vontade de servir a Cristo, mas eu não queria largar nada do que eu gostava do mundo. E as vaidades, né, do mundo. E na época, Jesus me apertou um pouquinho, né? Fiquei com uma depressão terrível. Eu tive 2 gravidez psicológica e depois veio a depressão quando eu descobri que não estava grávida. Mas aí eu achei Jesus, que foi o melhor achado da minha vida, gente. Jesus me curou, eu pedi ao Senhor, todo dia eu pedi ao Senhor. E Jesus me curou da depressão. Na minha casa, gente, eu tinha uma Bíblia, que eu tinha feito um cursinho bíblico na igreja, que hoje a igreja é Manancial em Jatobá, mas antes era Ebenezer. E aquelas pessoas me deram uma Bíblia. Eu não entendi nada no curso, para falar a verdade, não guardei nada no meu coração, mas aquela Bíblia serviu de refúgio para mim, gente. Aí eu comecei a ler quando eu estava com depressão, mas eu não entendia muito. Até que um dia eu lia que o Senhor, Ele via minhas lágrimas, que Ele conhecia o meu choro, e era verdadeiramente isso, gente, o mosquitinho que tá aqui. Verdadeiramente isso, eu chorava a noite inteira, eu tinha desmaio quando eu entrava na cana, né, para trabalhar. Eu tinha muito enjoo, eu chorava muito, era uma tristeza muito grande que eu sentia. Aí, quando Jesus falou comigo na minha casa, eu senti muita alegria, falou no meu coração, através da palavra. E cada vez que eu abria a Bíblia, Deus continuava falando comigo, Deus continuava. Gente, eu sentia uma alegria que há muito tempo eu não sentia, eu não tinha mais prazer. Se eu podia contar uma piada, a mais engraçada perto de mim, que eu não sentia alegria, não via graça naquilo. E naquele momento eu senti a graça verdadeira de Cristo, o favor de Deus. E aí Jesus me curou naquele momento, e eu falei pro meu marido que Jesus estava me curando naquele momento, que a partir daquele momento eu ia ser serva de Deus, eu ia ser crente.
né? Que na verdade eu nem entendia o que era ser serva, que era servir. Eu só falava sobre crente, né? Ninguém falava nem sobre evangelho. Então, eu falei para ele que eu ia ser crente, ele não gostou muito. Falou que se eu fosse crente eu ia ser sozinha, que ele não ia comigo. Mas eu não me importei, gente, porque o que eu recebi naquele momento foi muito maior do que qualquer ser humano pudesse me oferecer. E era eu que estava me oferecendo para Cristo. Na verdade, gente, não é nós que escolhemos a Cristo, é Cristo que nos escolhe, a Bíblia diz isso. E ele me escolheu naquele dia. E até hoje, gente, eu nunca desviei dos caminhos do Senhor. Tive muitas provações na caminhada, tive pessoas maravilhosas que me socorreram na minha caminhada, né? Pastores maravilhosos, tive muitas decepções também, porque acontece na vida de qualquer cristão. Mas eu reconheço todos aqueles que me ajudaram a caminhar, porque até nas decepções as pessoas estão nos ajudando a caminhar, gente, se a gente vê dessa forma, né? E quando eu me curei, eu senti tanta alegria e já marquei meu batismo. Quando eu me batizei na Congregação Cristã do Brasil, que era a igreja que tinha na época. E aí já tinha tia que estava frequentando essa igreja, então eu fui e me batizei nessa igreja, gente. E foi uma bênção, e eu agradeço a cada um naquela época que me amparou. E aí, gente, eu comecei a caminhar com Cristo. Eu chegava na minha casa, meu marido, ele tinha um cabelo comprido, né? E ele não queria só saber de futebol, né? E gostava muito de coisas de pornografia, vamos falar a verdade. E eu, mesmo assim, eu continuava convidando ele. Vamos, amor, vamos para a igreja. Eu fui aquela mulher sábia. Contava os testemunhos que eu ouvia, né, de Cristo, e ali perseverante na fé. E ele vendo meu andar, né, o andar da carruagem, e ele foi no meu batismo. Quando ele foi no meu batismo, antes disso, eu tinha visto uma aparição de anjos dentro da igreja, gente. Eu via que o servo de Deus pregava e a presença de Deus, como uma luz ao redor dele, tudo que ele fazia também, como se fosse o Espírito, era o Espírito Santo. E eu falei isso para ele não acreditou muito, mas no dia do meu batismo ele viu. Eu viu em todas as pessoas que estavam lá na frente. E aí ele, naquele momento, ele se decidiu que ia se entregar para Cristo. Quando chegou na minha casa, ele falou assim: e eu vou servir a Deus com você. E eu fiquei muito feliz. Ele falou: corta meu cabelo. E eu fui e cortei o cabelo dele, gente. E até hoje nós estamos firmes na presença de Deus, graças ao Pai. Não estamos frequentando nenhuma igreja por aqui, já faz 2 anos e meio que nós moramos aqui. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que a igreja é você. Porque infelizmente os templos estão contaminados, gente. As pessoas já não têm aquele desejo mais de pregar o evangelho. São crentes pregando para crente todo o tempo. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas, porém, os que não creem, mesmo sendo batizados, eles não serão salvos. Bom? E é isso que é importante. A igreja os templos têm mudado muito a verdade de Cristo. E tá difícil a gente servir a Deus hoje em um tempo. As pessoas estão colocando julgos nas costas das pessoas para elas carregarem, que Jesus não mandou, né? E muitos nem entram, como a palavra de Deus diz, e fica na porta impedindo os outros de entrar, colocando muitas regras que não é cristã, que não é de Deus, que não é de Cristo, que Jesus mesmo falou que ele não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. Quando os discípulos disseram: Senhor, não quer que a gente ore como fez Elias lá e manda fogo do céu para consumir? Jesus falou: não vim para isso. Eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar os que estão perdidos. E tem muitos perdidos, gente.
Aquele que já está dentro da casa do Senhor, ele já está achado. Quem precisa ser achado são os perdidos. E é isso que a igreja hoje precisa entender. Porém, gente, depois disso, gente, eu trabalhei em casa de família, trabalhei numa fábrica. Eu já vendi trufa dentro dessa fábrica, quem me conhece sabe, pão de mel. Eu nunca fiquei parada, eu já vendi frango assado na porta da minha casa, entregando de porta em porta. E já tive um restaurante pequenininho que a minha patroa, Deuseni, né, Deuseni, se você estiver vendo aí, passou para mim essa confiança desse restaurante. Eu trabalhei durante 2 anos e meio, e aí Deus fechou as portas por causa do Covid e por causa da firma que fechou lá também, a Clealco, gente, que era uma usina muito grande e fechou no lugar. Fechou não, ela tá aberta ainda, mas mandou muita gente embora, ela diminuiu muito. Fechou em alguns lugares também, que ela tinha em 3 lugares no interior lá. E aí, gente, eu fiquei, mas meu marido, a gente sempre falava que a gente queria um lugar que fosse na natureza, pra gente ter liberdade para orar a Deus, pra gente ter paz, pra nossa cabeça ficar nas coisas de natureza, assim, ter a nossa horta, galinha, essas coisas. Aí eu comecei a pesquisar, gente. Eu comecei a pesquisar sítios e chácaras. Aí o lugar que eu encontrei mais em conta, com o dinheiro que nós tínhamos, se nós fosse vender a nossa casa, era para esses lados de Juquitiba e Miracatu e Ibiúna também, gente. E eu não conhecia nada aqui, mas eu sabia que ficava mais perto de Itaquaquecetuba, que é onde minha sogra morava, né? Que Jesus levou ela ano passado, e motivo também de nós ter vindo para cá. E minha mãe, né, que ainda mora lá, meus irmãos moram em Itaquá, então fica 3 horas só. Onde eu morava, ficava 8 horas de viagem. E a gente ficou mais perto. E aí eu achei este lugar, gente. Eu vi essa casa aqui, mas ela só tava pro lado de fora, foto, e não falava mais nada. Não tinha foto do terreno nem nada, só da casa mesmo, da piscina tava tampada com a lona. E não sei, eu vi aquela foto e eu marquei naquele coisa, salvei e comecei a procurar em outras chácaras. Inclusive, uma também me chamou a atenção, mas quando a gente conversou com o rapaz que estava vendendo, a mulher mesmo ela já tinha vendido antes dele, a dona. Aí não deu certo. Aí nós viemos, gente, pra cá. Nós tinha nem 90 mil reais nós não tínhamos. Porque nós tínhamos vendido a nossa casa em Jatobá, gente, linda, maravilhosa, por 70 mil, porque lá não tem valor as coisas. E aí nós viemos pra cá ver esse lugar. Quando nós chegou, o pessoal da imobiliária levou a gente para um monte de outros lugares. Então, o que eu queria na minha cabeça já definido, eu queria uma casa que coubesse as minhas coisas, que eu fosse trazer. E queria um lugar que tivesse pomar já, sabe? Que desse para plantar horta. E aí, em todos os lugares que eles levou a gente, era tão pequeno, gente. Era coisa de 500 metros quadrados por 123 mil. E eles falavam que era chácara. 2 mil metros quadrados por 150 mil. E não tinha casa, não tinha pomar, não tinha nada, gente, nada. E uns lugares também muito difícil. E esse lugar não saía da minha mente. Quando eu fui no corretor ver essa casa, ele desanimou a gente. Falou assim que ia trazer, no caso, ele traria nós aqui por encargo de consciência. Mas que o lugar era muito longe, que não compensava. E mesmo assim nós quisemos vir, gente, pra cá. E quando eu vim pra cá, eu vim de jipe, então eu nem prestei muita atenção na estrada, gente. Eu só prestava atenção na natureza. Eu achei tudo muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. Muito fechado, era o que eu queria. Já via eu na paz, né? E aí, gente, a gente chegou aqui, os donos estavam aqui. Só que nem os donos sabiam que o corretor tinha colocado um preço muito acima do que eles tinham mandado. Ele tinha mandado o corretor colocar 90 mil e eles tinham colocado 115 mil. E nós veio tratar com o dono se a gente podia dar 90 mil e o resto parcelado aqui.
E aí, gente, o dono chamou a gente de canto e perguntou quanto que nós tinha visto. Aí nós falou que era 115 mil. Ele falou, nossa, mas eu pedi, já tem 2 anos que tá para vender por 90 mil, eu quero vender isso logo. E nós falou assim, nós tinha 90 mil, porque nós tinha vendido as coisas do restaurante, gente. E aí nós tinha 90 mil. Aí ele pegou e chamou a gente de canto e disse assim, eu quero vender o mais rápido possível. Se eu for colocar 115 mil, eu não vou vender. O Gilberto falou assim, eu tenho 90 mil, é o que eu tenho. O resto eu ia pedir pro senhor, se o senhor não parcelava. O senhor Jesus e a Dona Maria, que não me deixa mentir. Aí ele disse assim, vamos fazer o seguinte, depois eu dou a corretagem pro rapaz, eu vendo para você por 90 mil e você leva a caminhonete. Eu nem quero essa caminhonete, porque essa caminhonete, vou falar para você, tem que arrumar algumas coisas, vou dar o jeito que tá. Porque eu não tenho condições de ficar com caminhonete, quero ficar com caminhonete dentro de cidade não. Lá eu pego o ônibus, que ele mora em Guarulhos. Eu pego o ônibus e eu ando para lá e para cá. E assim, gente, nós combinamos. Eu peguei o telefone dele, depois nós entramos em contato e assim mesmo ele tava meio... Só que eu não sabia que aqui não tinha luz, gente. Eu pensava que tinha. E eu não tinha visto ainda a casa por dentro. Quando eu vim visitar, que eu vi que era grande a casa. E que era para mim importante era caber minhas coisas dentro. E compramos, gente, deu tudo certo. Aí ele deu a comissão pro rapaz lá. E nós compramos por 90 mil, nós ganhamos essa caminhonete, gente, nós ganhamos, porque a caminhonete não estava inclusa. Graças a Deus, nós já teve que fazer o motor dela. E desde que nós chegou aqui, gente, o que aconteceu? Quando nós estávamos morando em Jatobá, meu marido, assim que nós falou que ia vir para cá, meu marido recebia do INSS, gente, por causa dos problemas dos braços dele. Só que ele não estava aposentado, estava recebendo só um auxílio. E o INSS, gente, deu alta para ele. E aí, bem na semana, no mês de nós vir para cá, nós já tínhamos comprado. Nós já tínhamos comprado aqui. Nós pensamos, com a aposentadoria dá pra gente viver, comer e beber, né? Faz a hortinha e cria uma galinha. Mas ele trabalha, gente, igual vocês veem. Ele passa por muita dor. E ele já operou um dos braços. O outro médico falou que não ia operar porque ia piorar, né, a situação dele. Não ia ter melhora, ia ter piora. E esses dias mesmo nós fizemos um monte de exames, como tá aí no canal aí, que vocês que acompanham já sabem. E deu problema grave, né? Tá quase rompendo os tendões dos braços dele. Mas a gente trabalha porque a gente precisa comer e beber, né, gente? Então eu decidi fazer esse canal. Eu ia fazer desde quando nós saímos de lá, mas chegou aqui nem luz tinha. Como eu ia fazer um canal? Sem internet, sem luz, sem nada, gente. A gente ficou 3 meses morando aqui, sem luz, pessoal. Sem geladeira, sem nada. Eu comprava as misturas e fazia tudo de uma vez, colocava na gordura, gente. Era assim. E quem vinha visitar, tomava banho de canequinha. Foi assim que a gente viveu por 3 meses aqui. E a gente foi pedindo a luz, foi fazendo as coisas aos pouquinhos, foi limpando o sítio que estava sujo, bem sujo, gente. Porque fazia tempo que já tinha 2 anos que ele estava vendo, ele só vinha fazer uma manutençãozinha uma vez ou outra, eles já são de idade, né, os donos, já não aguentava também, pessoal. E foi assim a nossa trajetória para cá, gente. Quando nós chegou aqui sem serviço, nós estava ainda recebendo dos carros que nós tinha, gente, que vendendo trufa e trabalhando na firma, eu vendia trufa até na hora do meu almoço. Quem me conhece sabe, trufa, pão de mel, cone trufado, essas coisas. Com esse dinheiro eu comprei um carro, gente, financiado. Paguei o financiamento de um carro, que foi quando nós vendemos a casa, nós vendemos o carro para minha cunhada, foi o dinheiro que nós recebia para minha cunhada. E eu tinha um Fiat Uno também que eu comprei com dinheirinho, o meu marido comprou com dinheirinho que ele ganhou trabalhando antes dele receber do INSS, gente. Ele me deu, né, para mim fazer a entrega do restaurante, gente. E aí foi desse que a gente começou a viver, desse dinheirinho, gente. Aí quando a gente foi conhecendo as pessoas aqui, a gente participou do grupo dos chacreiros e aí a gente
tinha sempre que estar fazendo manutenção na estrada e o povo não ia fazer, combinava e não ia. Até que a gente se colocou, se eles quisessem que a gente trabalhasse para eles, eles pagavam uma porcentagem do nosso trabalho e nós trabalharíamos. E a gente começou a arrumar a estrada, gente, daqui. Começamos a trabalhar aqui pro pessoal, eles pagavam a gente, foi uma bênção. Eu agradeço a cada um das pessoas, dos chacreiros que moram aqui, que nos ajudou, e eles sabem quem são. Principalmente, gente, sou o Willy e a Celina, e o Wagner e a Dete, que nos ajudou muito quando nós chegou aqui. E todos aqueles que confiaram no nosso trabalho, né? E depositaram. E foi isso, gente, a nossa trajetória até aqui. Hoje nós não conseguimos mais trabalhar na estrada, porque a prefeitura própria não está mandando material mais, que é pedra, essas coisas, pelo menos para a gente espalhar, né? Então fica aí um alerta, que saber de alguém da prefeitura de Miracatu, dizer que nós, não deixa nós excluídos, não. E essa é a minha história, gente, resumidamente, como nós foi parar aqui, como nós viemos parar aqui. E pela graça de Deus, Deus está nos sustentando. Então a gente começou a colocar no grupo se alguém precisava de chacreiro para tomar conta das suas chácaras. Aí deu certo com a dona Márcia, da gente cuidar do sítio dela, ela foi a primeira. Depois nós conversamos com o rapaz aqui da frente, ele também nos arrumou, e o outro também, o Samuel, que a gente também cuida do sítio dele, gente. Juntando esses 3 sítios, pessoal, dá um salário mínimo, gente, é o que nós ganhamos. Então, eu tô fazendo esse canal eu sei que não é agora que eu vou receber, mas daqui a 1 ano, se eu monetizar, ou Deus preparando, eu pretendo trabalhar, gente, pro YouTube e também pela internet, porque eu também já tô com problema nos braços, nas juntas todas, eu tô com artrose e artrite, gente. E também sinto muitas dores, tô fazendo tratamento, né? Tô trabalhando, fazendo tratamento aí para eu melhorar. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, Ele não deixa nós desamparados, né? E Ele vai cuidar de nós, como já tem cuidado até aqui. Então essa é a nossa história resumida, gente, de como nós viemos parar aqui, nesse sítio que chama Sítio Sonho Meu. Era o nosso sonho mesmo, ter esse sítio, gente. E é isso aí. Uma hora eu vou contar mais da nossa história, minha e do meu esposo, das curas que nós já recebemos do Senhor. Gente, meu marido, ele já foi curado de epilepsia, eu já fui curada de bronquite asmática, eu já fui curada de nervo ciático, eu travava, gente, Deus me curou. Já fui curada de sinusite, de um monte de doenças. E eu creio que o mesmo Deus que me curou, Ele é o mesmo até hoje. E Ele vai nos sustentar até o fim. Gente, muito obrigada. Esse vídeo vai ser um vídeo especial, só contando um pouco da nossa história resumida, para vocês que viram a nos conhecer, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueça da primacia da vida, que é Cristo. Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, gente, para a gente conseguir alcançar todas as bênçãos do Senhor. Nós temos que nos render diante de Jesus, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo, fique na paz do Senhor Jesus, amém?